Olá, pessoal. Minha entrevistada de hoje é a Fernanda Groli, que foi aprovada no 25º exame da OAB. Tudo bem, Fernanda? Para a gente iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, se você já concluiu a sua graduação. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda Groli, eu falo de Carlos Barbosa, aqui do Rio Grande do Sul. Tenho 25 anos e ainda não concluí a graduação. Eu me formo no final de 2018. Fernanda, durante aí a sua caminhada, né, os estudos para o exame de ordem, você precisou conciliar com outros projetos pessoais, como, por exemplo, a faculdade, com o trabalho, ou você tirou um tempo aí para se dedicar exclusivamente à preparação para o exame de ordem? Sim, durante a minha preparação, eu conciliei os estudos com a faculdade e com o trabalho. Inclusive, na faculdade, eu estava elaborando meu trabalho de conclusão de curso, então tinha mais esse trabalho para executar. Mas, lógico, eu elaborei um cronograma. Até sugiro para os colegas que elaborem também um cronograma com horários para desenvolver as atividades. Isso ajuda bastante para conciliar o tempo e conseguir desenvolver tudo dentro do possível. E foi a primeira vez que você prestou exame ou já tinha feito anteriormente? Sim, foi a primeira vez. Primeira vez, como dizem, passou de primeira. A E gente sabe, né, que isso acontece sim, mas há muitos casos de pessoas aí que às vezes precisam ir para repescagem, não consegue passar de primeira. Então, qual foi a sua sensação na hora que você viu que tinha dado certo de primeira, como dizem, ainda antes de concluir essa graduação? é uma sensação, não tem explicação, é indescritível. Eu nem acreditava. Eu olhei várias vezes se era verdade que o meu nome estava na lista, estava lá no arquivo, e é uma sensação incrível. Assim, a gente percebe que todo aquele esforço, toda a dedicação, o estudo que valeram a pena. É uma sensação de até motivação também, porque a gente percebe que está no caminho certo, que está fazendo as coisas certas e que são sonhos que vão sendo realizados. Então é muito bom. Fernanda, você precisou conciliar, como você já disse aí, né, com seus estudos para a faculdade, o TCC, trabalho ainda e vida social. Como que ficou? Você abriu mão da vida social durante um tempo para ter mais tempo para estudar? Ou você é daquelas que acreditam, né, que é preciso sim ter um contato com os amigos, com familiares, como uma válvula de escape para você voltar renovada aí para os estudos? Né, não, eu não abdiquei totalmente da minha vida social, com a minha família também. Lógico, eu recusei alguns convites, para jantas, festas, mas, nada de muito extremo, né. Lógico, sempre pensava: "Eu vou ter que dizer não agora, mas é por um bom motivo e daqui a alguns meses, eu vou comemorar a minha conquista e eu vou poder comemorar, sair novamente". É importante entender que é um momento, são meses, é um período passageiro. Uhum. E, Fernanda, que materiais você utilizou aí durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, livros, o material da faculdade, fez cursinho presencial? Qual foi o método que você utilizou aí, tanto para a primeira quanto para a segunda fase? Durante a primeira fase, eu assisti os vídeos, os vídeos que eu consegui do Estratégia, que eu conseguia pegar ao vivo no YouTube. Eu tive um mês de férias, eu comecei a me preparar para o exame da ordem no final de 2017, então eu tive um mês de férias nesse período e eu conseguia pegar, então, as aulas manhã, tarde e noite. E o que eu conseguia, depois quando eu voltei a trabalhar e estudar, o que eu conseguia assistir, o que ficava disponível para a primeira fase era, assim, no YouTube. Fazia meus próprios resumos também, acho bem interessante. E para a segunda fase, depois eu adquiri o pacote, então ficou bem mais prático, lógico, porque as aulas ficavam, disponíveis, né. Também utilizava muito material PDF e continuava com os meus resumos. Para mim era muito importante eu fazer o meu resumo do meu entendimento do conteúdo. Também aproveitava, indo para o trabalho, escutava as videoaulas no fone, indo para a faculdade, também aproveitava cada minutinho para estar revisando o conteúdo. Então, para a primeira fase, você só utilizou o material gratuito disponibilizado pela estratégia. Isso, basicamente. E outro material, né, que eu conseguia, livros, alguma coisa nesse sentido também. E como que você conheceu a estratégia concursos? Quando eu comecei os meus estudos para o exame, eu comecei a procurar vídeos no YouTube e eu vi os do Estratégia. Os do Estratégia foram os que eu mais gostei, mais me identifiquei, devido à didática, os professores, a forma de explicar, achei bem interessante. Então foi assim que eu conheci o Estratégia.
Para a primeira fase é muito conteúdo, para a segunda fase é um só, mas mesmo dentro dessa disciplina escolhida ainda também é muito conteúdo, a pressão é muito grande. Então, como que você fez aí para poder dar conta de tudo, Fernanda, para poder ir para a prova se sentindo aí segura, né? Sabendo que poderia ter uma grande chance dentro do que você estudou. Quantas horas mais ou menos por dia você costumava estudar? Você fazia resumos, né? Você comentou que assistia as videoaulas, ouvia também aí para a segunda fase. Então, como que era o seu estudo na prática? Foi quanto tempo aí no total de preparação? A gente sabe que a faculdade é uma preparação para o exame de ordem, né? Mas essa preparação voltada exclusivamente para o exame de ordem foi durante quanto tempo e como que foi na prática essa preparação? Uhum. Por dia, nos dias em que eu não tinha aula, eu conseguia estudar aproximadamente 5 horas por dia, depois do trabalho, mais ou menos 5 horas de estudo por dia. Quando eu tinha aula, eram 1 a 2 horas de estudo por dia. Mas assim, eu aproveitava todos os minutos, assim, se sobravam 15, 10 minutos, eu tava fazendo um simulado, aproveitava, escutando uma videoaula. Eu acho que isso é importante. E, novamente, eu acho que é muito interessante a elaboração de um cronograma para dividir as atividades e conseguir conciliar esse tempo, né? Fazendo um cronograma, definindo os horários das nossas atividades, nós conseguimos otimizar muito tempo. E eu acho que foi isso que me salvou, porque a rotina estava bem apertada mesmo. Fernanda, para a primeira fase, são muitas disciplinas, né? Qual que você teve mais dificuldade? Como que você fez para superar essa dificuldade? E qual foi seu critério? Não dá para estudar tudo, obviamente, todas as matérias, todos os conteúdos. Então, o que você escolheu para poder estudar para a primeira fase? Qual matéria que você teve mais dificuldade? Na primeira fase, as matérias que eu tenho menos familiaridade são empresarial e trabalhista. Então, eu tentei focar nos meus resumos, nas videoaulas também, focar um pouco mais, assistir, às vezes assistia mais de uma vez a mesma videoaula, revisava material do mesmo assunto mais de uma vez, várias vezes, vários conteúdos várias vezes, para conseguir memorizar um pouco mais, né? Mas não tem muito o que fazer, tem que estudar mesmo, tem que estudar. E é interessante focar no que a gente tem mais dificuldade para conseguir trazer mais conteúdo na hora da prova. Uhum. E falando em ter mais dificuldade, né, na segunda fase a gente tem aí a possibilidade de escolher a área, a disciplina, a matéria, né, que você vai fazer a segunda fase. Qual foi o seu critério na hora de decidir? Você escolheu aquela matéria que você tinha mais afinidade, que de certa forma você ou estagiou, ou trabalhou com ela, ou você quis se desafiar escolhendo uma matéria que, pelo contrário, você tinha mais dificuldade, mas seria a sua oportunidade de aprender mais? Qual foi o seu critério na hora de decidir aí que disciplina prestar na segunda fase? Bom, eu escolhi o direito administrativo. Eu ainda não trabalho na área, eu trabalho na prefeitura aqui da minha cidade, e mesmo não trabalhando com o processo em si, o direito ele está presente em basicamente todas as atividades que eu desenvolvo, né? O direito é muito presente, né, nessas questões. Então, eu tenho, logicamente, por trabalhar num órgão público, eu tenho mais afinidade com o direito administrativo, então por isso que eu escolhi. E analisando também as outras provas das outras edições, eu pude identificar nos enunciados que os assuntos eu tinha mais facilidade nos assuntos de direito administrativo, por isso também que eu escolhi essa área do direito. Na reta final costuma ser um período mais estressante, né? Justamente na primeira fase, porque você sabe que não vai dar tempo de ver tudo, de ver todo o conteúdo. Então é preciso contar um pouquinho com a sorte também, né? De cair aquilo que você teve a oportunidade de olhar, que você tem mais facilidade. Segunda fase também, é uma preparação maior, mais específica. Como que você levou a última semana pré-prova? Você é daquelas que preferem relaxar, estudar menos, ou você acelera aí os seus estudos para se sentir mais segura na prova e véspera de prova também? Dia de descansar ou dia também de estudar? Na última semana, eu foquei muito nos meus resumos. Na segunda fase, principalmente, eu peguei e comecei a elaborar roteiros para as peças para poder destacar quais os principais pontos que eu precisava ter em cada peça que eventualmente fosse cair. E eu sugiro isso também para o pessoal. Eu acho que não se deve deixar para a última semana para entender um conteúdo ou para aprender o conteúdo. Isso já tem que vir de uma preparação para na última semana só fixar mesmo, né?
E na véspera, eu acredito que não adianta daí surtar, né. Eu acho que dá para dar uma relaxada, assim, na véspera da prova, descansar, dormir bem, relaxar um pouco a cabeça, eu acho que é válido. Uhum. Falando em relaxar um pouco, né? Quem está de fora, a impressão que a gente tem de quem faz direito é que o diploma só vem de fato não quando forma na faculdade, mas sim quando passa no exame de ordem. E que por isso a pressão é muito grande, às vezes a pressão interna e às vezes a pressão de quem está em torno também, porque fala, ah, ela foi uma boa aluna, foi um bom aluno, vai passar no exame de primeira, é tranquilo. Você sofreu alguma pressão, seja uma pressão vindo de você ou uma pressão vindo externa, de familiares, de amigos? Olha, a minha família, o meu namorado, todos foram muito compreensivos, assim, comigo. Ah, não tive, sendo bem sincera, não tive esse tipo de pressão por parte da família, mas lógico, uma pressão pessoal mesmo, né. A gente vai com a expectativa: "Ai, mas é muito difícil passar na primeira, tem que ficar mais tranquila", mas, realmente a gente vai com uma pressão interna. Será que se eu não passar, significa que eu não sei, que eu não estudei direito, que está faltando alguma coisa na minha preparação? Então, uma pressão mais pessoal, mais interna, mas a minha família, meu namorado, meus amigos, todos muito confiantes. Fernanda, olhando a sua preparação aí, o que você apontaria como seus principais acertos que te levaram a essa aprovação no exame? E o que você apontaria de erro também, se é que você considera que houve? Olha, Thaís, sendo bem sincera, eu pensei assim, mas eu acho que eu não vejo erros na minha preparação, não. Eu acho que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance durante esse período. Eu estudei, eu aproveitei cada minuto para me dedicar e eu consegui, conquistei meu objetivo. Então, erros, sendo sincera, não identifico. Mas acertos, eu acho que acredito que um deles foi ter escolhido a estratégia. Foi muito bom. Eu já indico para os meus colegas, para os meus amigos. O estratégia me ajudou muito, principalmente na segunda fase. E também um acerto muito grande foi que veio junto com o pacote de estratégia o professor Igor Marciel. Ele é muito comprometido, muito dedicado, preocupado com os alunos, com o nosso desempenho. Nós nos conversávamos por WhatsApp, inclusive no domingo ele respondia as minhas dúvidas, então foi muito legal, muito positivo. E também um acerto meu, pessoal, eu acho que eu arrisquei e eu me dediquei muito, me dediquei, fiquei em cima, não desisti, fui com muito foco, muita determinação, e eu acho que isso que me levou à aprovação, então acho que isso também foi um acerto. Você comentou do professor Igor Maciel, ele está aqui no Estratégia agora, ele ia entrar no aulão, mas quando a gente finalizar aqui, se ele não tiver entrado ainda, eu vou chamar ele aqui para poder dar um oi para você, mas só para você, a gente não vai estar gravando não, então você que está nos não vai ter esse privilégio de ver o professor Igor, não, Fernanda, só você, se ele estiver disponível aqui, não tiver entrado na aula. E para a gente finalizar, Fernanda, o que você Tá gostaria bem. de aconselhar para as pessoas que estão nos assistindo, que estão começando agora os estudos para a OAB, e para aquelas que já estão nessa caminhada aí, né, em busca da tão sonhada aprovação no exame, como você conquistou a sua? Então, eu acredito que a preparação, que os estudos da OAB dependem muito da gente, é muito pessoal. Quando eu comprei, por exemplo, o pacote para a segunda fase, o professor Igor me ligou, né, alguns dias depois, ele me explicou como o curso funcionava e ele me disse que ele ia estar à disposição, que ele ia me ajudar, mas que 99%, dependia do meu desempenho, do meu preparo, do quanto eu queria essa aprovação. E realmente é isso. A aprovação, ela depende do aluno, depende muito de você, do quanto você quer a aprovação, né. Eu acho que é mais ou menos isso. E eu também, assim, eu não sou um gênio, sabe, na faculdade, eu sempre precisei estudar para fazer as provas. Tem pessoas que fazem a prova fazem provas, assim, na faculdade sem estudar e que passam, que tiram notas boas, vão bem, que tem sorte, né, que dizem que tem sorte, mas eu não, eu sempre precisei estudar para conseguir notas boas. Tem pessoas, inclusive, que falam que fazem o exame da ordem e que passam sem estudar, por sorte, mas, assim, eu não acredito muito nisso. Até, assim, sempre que a sorte me procurou, eu sempre digo: "Ela me encontrou estudando". Eu acho que isso é importante, estudar, se dedicar, se focar, e quando a gente quer alguma coisa com muita determinação, muita dedicação, a gente consegue sim. Uhum. E sugiro que concilie, não é fácil, a gente tem faculdade, trabalhos, família, namorado, não é fácil. Mas tudo dá para organizar, montar um cronograma, organizar os horários, otimizar o nosso tempo.
qualquer minuto que a gente conseguir contribuir com o nosso estudo ajuda muito, né? Eu lembro que na primeira fase a professora Daniela Menezes dizia que o aluno que estava prestando o exame da ordem tinha que fazer pelo menos um simulado por dia. E eu, meu Deus, eu tinha OAB, o TCC, as provas da faculdade, e eu não, às vezes tinha dias que eu não conseguia fazer metade de um simulado, né? Eu ficava super preocupada, mas eu acho que vale o esforço, vale a tentativa. Eu também recomendo que não deem bola para as outras pessoas. As outras pessoas às vezes são um pouco negativas. Elas dizem, ai, é muito difícil passar, é uma prova muito difícil, você não vai conseguir. Que não deem bola para as outras pessoas, porque as pessoas que te amam, que gostam de você, sempre vão estar do seu lado, nem que seja para te dar um abraço naqueles dias que as coisas parece que não andam, né? E é isso aí, sabe? Eu acho que também tranquilidade é fundamental. Quando, assim, bater aquele cansaço, aquela dor de cabeça, dar uma volta, tomar um café ou comer um chocolate, também acho que é válido. Eu acho que é isso, e muito foco, muita determinação. Fernando, eu agradeço pela sua disponibilidade aí desde o primeiro contato que eu fiz para dar essa entrevista, né, para que sirva de motivação, as pessoas tirem dicas também para quem está estudando para o exame. Então, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista e parabéns por essa conquista. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Estratégia. Também quero mandar um abraço para todos os alunos, colegas que estão se preparando. Para o professor Igor, também quero mandar um abraço. Eu sei que eu estou devendo um churrasco para ele, mas eu não esqueci, tá? Também quero mandar um abraço para os meus pais, para o meu namorado, para os meus amigos, todos que me ajudaram nessa caminhada. Muito obrigada. Eu que agradeço a confiança, Fernanda, e para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser ficar por dentro de tudo do exame de ordem, dos próximos exames da OAB, é só acessar nosso site, estratégiaoab.com.br. Eu vejo você numa próxima. Tchau!